vamos continuar vendo sobre os antidepressivos? Nas aulas passadas a gente viu sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Finalmente chegamos a eles, os tricíclicos, que são antidepressivos mais antigos e são bem old school e assim, já foram muito usados, mas hoje eles perderam muito espaço para os ISRS e para os IRSNs por alguns motivos que a gente vai ver ao longo dessa videoaula, como por exemplo o seu potencial fatal nas overdoses, possíveis interações medicamentosas muito sérias e uma gama de efeitos adversos. Vamos dar uma olhada? Entre os antidepressivos tricíclicos, nós temos os de primeira geração, como a amitriptilina, a clomipramina, a imipramina e também os de segunda geração, como a nortriptilina, tricíclicos. Enquanto os ISRS e os IRSNs têm esse nome por causa do seu mecanismo de ação, como a gente viu, os tricíclicos recebem esse nome porque na sua estrutura química tem 3 ciclos, 3 anéis, tri. E existem ainda os com 4 anéis, ou seja, os tetracíclicos, como a maprotilina e a amoxapina. Pesquisando, eu não encontrei nenhum tetracíclico que está com seu registro válido no Brasil atualmente. Mas é uma classe que se mistura a essa dos tricíclicos, então normalmente nos livros-texto você vai ver que vai vir tudo junto. E eu vou pontuar se tiver alguma diferença em algum momento, mas no geral a gente vai focar nos tricíclicos. Mecanismo de ação. Os antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos funcionam tal qual os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina que já vimos. Eles também inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina por bloquear a atividade do transportador de noradrenalina, NET, e o transportador de serotonina, SERT, o que faz com que aumentemos a disponibilidade dessas monoaminas na fenda sináptica. Mas Flávia, se eles têm o mesmo mecanismo de ação, por que os tetracíclicos apresentam maior risco de efeitos adversos? Isso pode servir como uma ótima lição sobre a farmacologia para vocês internalizarem. Você pode ter 2 moléculas com o mesmo mecanismo de ação, mas se elas têm estrutura química diferente, elas já têm o potencial de terem efeitos diferentes, sejam eles farmacológicos ou toxicológicos. A gente vai ver melhor sobre isso na parte de efeitos adversos, mas essa diferença da estrutura química dos tricíclicos já faz com que eles causem uma bagunça no nosso organismo, porque eles vão atuar em receptores que a gente não estava querendo que eles atuassem. Então você vai ver a confusão que eles arranjam por não serem tão seletivos assim. Usos terapêuticos. Depressão resistente. Por causa dos problemas que eu listei anteriormente, esses fármacos tricíclicos são reservados hoje em dia para esses pacientes que não responderam bem a outros fármacos mais seguros, como os ISRS e os IRSNs. Quando não temos melhoras com esses outros fármacos de primeira escolha, a gente pode dizer que esse paciente tem uma depressão resistente a medicamentos, então aí os tricíclicos podem ser usados. E os estudos indicam que eles são especialmente úteis no caso do transtorno depressivo maior, melancólico ou típico, que eu expliquei lá na aula 1 sobre antidepressivos. Enúrese noturna. A amitriptilina é aprovada para enúrese noturna em crianças, que é um distúrbio em que a criança faz involuntariamente xixi, dormindo por pelo menos 2 vezes na semana. Mas ela só é usada quando são descartadas outras causas orgânicas. Agora, antes da gente continuar sobre os usos terapêuticos, eu vou fazer um alerta para você. Eu normalmente trago aqui os usos terapêuticos que a gente tem aprovação por uma agência regulatória, de preferência a Anvisa, que é a nossa agência. Mas os tricíclicos têm muitos usos off-label que eu acho importante e interessante comentar aqui com vocês. Para vocês terem uma ideia, um estudo apontou que a amitriptilina e a gabapentina são os 2 fármacos com mais usos off-label. Se você não sabe o que é o uso off-label, você não sabe os riscos desse tipo de indicação, por que ela pode ser feita pelos médicos, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo direitinho. Salva aí, no card para depois você assistir. Todos que eu falar a partir de agora são off-label da amitriptilina. Pode ser que algum outro tricíclico tenha essa aprovação, pode ser que em algum país até a amitriptilina tenha essa aprovação. Mas no caso, aqui no Brasil, a amitriptilina não tem essas indicações. Se você pegar a bula, você não vai achar elas. Mas vão ter muitos médicos que prescrevem para isso. Quando tiver um tricíclico que é aprovado aqui no Brasil para alguma dessas indicações, eu vou deixar sinalizado, eu vou comentar. Dores crônicas.
Assim como os IRSNs são usados para alguns tipos de dor crônica, os tricíclicos também são usados desde os anos 60 para alguns tipos de dor, como no manejo da dor neuropática. Além disso, é importante você fazer a associação de que muitos pacientes que têm dor crônica têm depressão, então usar antidepressivos é interessante. Geralmente a primeira escolha é a duloxetina, que a gente viu na aula de IRSNs, mas se ela não funcionar, pode acontecer de prescreverem um tricíclico. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. A clomipramina é aprovada e tem indicação para reduzir os sintomas de TOC, mas os ISRS ainda são a primeira escolha. Prevenção de enxaqueca. A amitriptilina é o único tricíclico que tem uma evidência de eficácia na enxaqueca, mas é possível que outros tricíclicos também tenham, como a nortriptilina, mas para todos eles esse uso é off-label. Efeitos adversos, contraindicações e interações. Como eu disse, a gente tem uma extensa lista de possíveis efeitos adversos e eu acho que mais da metade do vídeo vai ser só sobre isso. O grande problema dos tricíclicos, basicamente, é que eles não são tão seletivos quanto a gente gostaria que fossem. Além de atuar nos transportadores de serotonina e noradrenalina, eles fazem um caos porque conseguem bloquear outros receptores, como os receptores histamínicos, os receptores muscarínicos, os receptores alfa-1 adrenérgicos e até mesmo conseguem bloquear canais de sódio nas células cardíacas, nas células do coração. Não está claro se esses bloqueios ajudam na atividade terapêutica, mas a gente sabe que ajudam nos efeitos adversos. Primeiro, vamos ver os problemas que acontecem por causa desse bloqueio dos receptores muscarínicos. Se um fármaco bloqueia um receptor muscarínico, então a gente diz que ele é um fármaco anticolinérgico. Nesse caso, ele tem efeitos tóxicos anticolinérgicos. Então, se esses fármacos conseguem bloquear receptores muscarínicos centrais e periféricos, quer dizer que eles podem causar efeitos opostos ao nosso sistema parasimpático, lembra? Quer dizer então que eles podem ter efeitos clássicos do simpático, luta e fuga, como boca seca, constipação, xerostomia, taquicardia sinusal, visão turva, retenção urinária, confusão e agravamento do glaucoma de ângulo fechado. Nós já falamos sobre esses efeitos anticolinérgicos em aulas passadas, depois dá uma olhada. Entre os tricíclicos, a amitriptilina é a que tem a maior probabilidade de apresentar esses efeitos tóxicos anticolinérgicos, já os fármacos de segunda geração, como a nortriptilina, apresentam menos. Por isso que esses fármacos de segunda geração foram desenvolvidos, justamente para tentar amenizar esses efeitos adversos. Agora, os efeitos gerados por causa do antagonismo aos receptores histamínicos pode levar esses pacientes a terem efeitos adversos, como, por exemplo, aumento do apetite, aumento da massa corporal, sedação e, principalmente, isso acontece nas primeiras semanas de tratamento. Já o bloqueio dos receptores alfa-1 adrenérgicos faz com que o paciente tenha uma potente vasodilatação, dilatação dos vasos sanguíneos periféricos. Isso pode levar a uma hipotensão ortostática, que é quando a pressão arterial e a frequência cardíaca não respondem rápido bastante a mudanças de posição. Então o paciente, quando levanta, ele sente que vai desmaiar e às vezes desmaia mesmo. Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira, Jaque! E mais uma vez, a gente precisa lembrar dos nossos pacientes idosos, porque eles têm uma maior probabilidade de quedas, de sofrer com os efeitos da sedação, delírio. Então, a gente pode dizer que os idosos são relativamente contraindicados aos tricíclicos. Tem que tomar realmente muito cuidado se for necessário. Agora, lembra que eu falei que os tricíclicos têm um potencial fatal na overdose? Na superdosagem, esse paciente pode ter que lidar com efeitos por causa do bloqueio de receptores histamínicos, ou alfa-1 adrenérgicos, ou muscarínicos. É puxado tudo que eu já falei, mas se eu te disser que, na verdade, a maior causa de morte por overdose de tricíclicos é por causa de uma arritmia cardíaca. Sim, lembra que eu falei que os tricíclicos conseguem bloquear canais de sódio do miocárdio? Isso pode levar a arritmias cardíacas fatais. Então, para você lembrar como é caracterizada uma overdose de tricíclicos, lembra de 3 Cs. Tricíclicos, 3 Cs. Cardíaco, coma e convulsões.
E por fim, a síndrome serotoninética tem que ser considerada em todo paciente que está sob suspeita de overdose de antidepressivos. Lembre-se que muitos desses antidepressivos, como os tricíclicos, acabam aumentando a quantidade de serotonina ali na fenda sináptica. Numa overdose, você tem uma grande quantidade dessa serotonina. Por causa desse efeito cardíaco que pode ser fatal na overdose e o índice terapêutico estreito dos tricíclicos, ou seja, com algumas doses a mais o paciente já pode ter efeitos tóxicos sérios, os tricíclicos devem ser evitados em pacientes com ideação suicida. Se mesmo assim o médico achar que é necessário esse paciente utilizar um tricíclico, então pode ser que ele tenha acesso a poucos comprimidos de uma vez, por exemplo. Então, de vez ele pegar para um mês todo, ele pega só de 2 em 2 semanas. Os tricíclicos também devem ser evitados por pacientes com transtorno bipolar, porque pode aumentar o risco de episódios de mania. E existem outros pacientes com outras condições que devem tomar muito cuidado se forem tomar os tricíclicos, como os que têm hiperplasia prostática benigna, epilepsia e arritmias pré-existentes. E para finalizar, como eu falei lá no início, os tricíclicos podem interagir com muitos medicamentos, então praticamente dá um vídeo inteiro falando só de interação. O que você precisa ter em mente é que assim como os tricíclicos conseguem bloquear todos aqueles outros receptores que eu comentei e canais, então todos os fármacos que atuam nestes locais podem acabar tendo interação com os tricíclicos. Então, viu? É muita coisa. Então, além de evitar o uso com outros depressores do sistema nervoso central, como eu já comentei para todos os fármacos dessa série da farmacologia do sistema nervoso central, também tem que tomar cuidado com os fármacos adrenérgicos de ação direta e indireta. Que saudade deles, né? A gente viu no módulo passado. Se você não viu, tem um módulo aqui de farmacologia adrenérgica. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você já quer ter acesso à próxima videoaula, não se esqueça de apoiar o canal. Se você não tem dinheiro para apoiar, mas acho que eu te ajudei, então dá um like no vídeo, compartilha com seus colegas e também me segue nas outras redes sociais, como no Instagram e TikTok. Beijinho, até a próxima videoaula.